Olá, saudações a todos. Hoje eu vou passar um protocolo de exercícios para um paciente que se consultou conosco na semana passada. Então, um paciente que chegou aqui conosco com uma queixa de hérnia de disco lombar. Na verdade, esse foi o diagnóstico que ele teve na cidade dele. O paciente ele é de Belém do Pará e dizendo que essa dor ela pegava a região lombar, irradiava para a região glútea, para a região da perna, o que foi diagnosticado para esse paciente então com uma lombociatalgia. E é óbvio, até pela idade do paciente, um paciente de 65 anos, foi pedido para esse paciente então um exame de imagem, uma ressonância magnética, onde foi constatado que esse paciente tinha protusões discais, até hérnias de disco, o que para os profissionais da cidade dele justificava que o problema dele realmente era uma hérnia de disco lombar que estava irradiando dor para o paciente. No exame clínico do paciente, esse paciente ele apresentava uma certa dor e limitação, principalmente para cruzar o membro inferior direito sobre o esquerdo, e quando esse paciente ele permanecia em pé por tempo prolongado, não em pé estático, não em pé de forma dinâmica, caminhando, mas em pé estático, ou seja, parado. Algo maior ou igual acima de 4 minutos já era suficiente para reproduzir sintomas para o paciente. No exame físico, eu avaliei a coluna lombar do paciente, o qual apresentava uma mobilidade excelente para a idade dele, compatível, né, até uma mobilidade melhor até uma pessoa de 65 anos que não pratica esportes, fazia somente caminhada. Porém, algo já vinha me dando indícios que o problema dele poderia ser quadril, até porque pelas queixas dele, o fato de não conseguir cruzar a perna, isso já começava a levantar para mim alguns indícios que o problema do paciente estava no quadril. Foi quando no exame físico realmente foi constatado. Aos testes de mobilidade passiva do quadril, esse paciente ele apresentava em torno de... A queixa do paciente era somente no quadril direito, porém ele também tinha restrições no esquerdo, tá? Então no teste de mobilidade o paciente apresentava no quadril sintomático, no lado sintomático, 90 graus de flexão desse quadril, com um quadro sintomático, então de dor referida na região anterior. O quadril esquerdo, que não era sintomático, apresentava em torno de 100 graus, também já acusando o impacto precoce do quadril. A rotação lateral do quadril do paciente, ele apresentava apenas 10 graus de rotação lateral no quadril direito, 30 no esquerdo, e a rotação medial 0 graus no quadril direito e apenas 10 graus no esquerdo. A abdução em torno de 10 graus no direito e 20 graus no esquerdo. E a grande maioria desses movimentos, todos sintomáticos no quadril direito. O quadril esquerdo ainda não era sintomático. Pois bem, para a gente estava já caracterizada uma disfunção, no caso uma disfunção articular nesse quadril, né? Então lembrando, o fisioterapeuta não dá diagnóstico médico, né? É claro que é um quadro de artrose que esse paciente tinha, né? Para nós classificamos como uma disfunção articular, ou seja, esse paciente apresentava alterações na articulação, o que limitava a mobilidade e gerava sintomas para ele, ok? Orientei ele a procurar um profissional na cidade dele para que desse continuidade com o tratamento que seria proposto aqui conosco, e foi o que ele me pediu, na verdade, que eu passasse alguns exercícios para ele fazer. Porém, o nosso protocolo inicial ele é totalmente manual, tá? Então, técnicas de terapia manual para quê? Para a gente iniciar o trabalho das articulações adjacentes do paciente, ou seja, um trabalho da coluna lombar, da coluna lombosacra, um trabalho das articulações também na articulação do joelho, que esse paciente também tinha dor referida para a região do joelho. Então, inicialmente, o protocolo de tratamento ele consiste em
terapia manual. Para quê? Para melhora do quadro sintomatológico e da amplitude de movimento desse nosso paciente. Então, técnicas onde nós iremos trabalhar uma melhora da mobilidade articular, restabelecer, liberar todos os pontos gatilhos que esse paciente apresenta à distância. Então, essa seria a nossa primeira etapa de tratamento com o paciente dentro do protocolo estabelecido na clínica Fisiocida. Numa segunda etapa, que é o que o paciente pediu para que eu passasse para ele, a parte de exercícios. Após o quadro do paciente estabilizar, nós criarmos estratégias melhores para ele aplicar no dia a dia dele, o que vai minimizar essa sobrecarga articular, iniciar então com exercícios para quê? Que são imprescindíveis para a estabilização desse quadril. Lembrando, um paciente com artrose de quadril, o que a gente tem que fazer após estabilizar o quadro clínico, o quadro doloroso dele, é estabilizar esse quadril. A gente tem que evitar aquele mecanismo de cisalhamento do quadril, compressão, deslizamento, compressão, deslizamento. Ou seja, eu vou passar hoje para o paciente, esse na verdade é um protocolo específico para o paciente que veio aqui, então no caso do seu João, lá de Belém do Pará. Como eu não tinha nada específico para o quadro dele, eu resolvi gravar esse vídeo e encaminhar para ele, ok? Mediante todos os dados colhidos, todos os sinais clínicos que esse paciente apresentou. Então, vamos montar aqui um protocolo de acordo com as necessidades do nosso paciente, com 4 exercícios apenas. Lembrando, inicialmente esse paciente, nós não vamos começar com exercício desse paciente. Aqui nós começaríamos com as técnicas de terapia manual. Porém, eu vou passar os exercícios que ele pode dar continuidade. Esse protocolo então de fortalecimento. Primeiro exercício, a gente vai pensar então nos músculos mais específicos para o quadro do nosso paciente, ou seja, músculos que vão estabilizar, que tem um vetor de força que centralize a cabeça do fêmur no acetábulo. Ou seja, glúteo médio, glúteo mínimo, os rotadores laterais de quadril em geral. Então o primeiro exercício é o que nós chamamos de ostra. Como o paciente vai realizar esse exercício? O paciente vai se deitar de lado, ok? Então com o travesseiro aqui no caso, uma flexão de aproximadamente 60 graus do quadril, vai manter um ponto fixo de apoio entre os calcanhares, um calcanhar com o outro, e o eixo de movimento ocorrendo no quadril. O paciente então vai realizar um movimento com abertura do joelho de cima em relação ao de baixo, retornando à posição inicial sem que um joelho repouse e toque sobre o outro. Então esse padrão de movimento. Pontos importantes. O paciente com artrose ele já tem uma certa limitação da mobilidade. O que vai ser normal durante a execução do movimento, o colo do acetábulo, o colo do fêmur já se chocar precocemente contra o acetábulo. Ou seja, a articulação do quadril é a articulação bola-soquete. Quando o paciente estiver fazendo esse movimento, ele vai ter já um choque das estruturas ósseas mais precoce pelo quadro degenerativo que ele apresenta. E ele precisa respeitar isso, porque senão ele vai começar a ter compensações de outras articulações. Então, o que eu gosto de usar de estratégia para os meus pacientes é: o paciente usa a mão na região posterior, aqui na região um pouco acima do glúteo, e vai realizar um movimento de abertura. Quando ele perceber que o corpo dele, o glúteo, começou a empurrar a mão, ele já bateu no limite da articulação. Então ele vai retornar à posição inicial, realizando inicialmente 10 movimentos e respeitando a articulação dele. Então esse seria o padrão de movimento. Abriu lateralmente e volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Exercício específico então para glúteo médio, glúteo mínimo, rotadores laterais do quadril, ok? Então o paciente vai realizar 3 séries de 10 exercícios de um lado, virar e aplicar do outro. Primeiro exercício. Agora nós vamos para o segundo exercício. Então esse exercício vai iniciar com 3 séries de 10, primeiro para um lado, depois para o outro. Segundo exercício, que nós chamamos de SLR, uma abreviação do inglês que significa elevação da perna estendida. Um SLR de abdução, ou SLR lateral, que nós chamamos. Também executar 3 séries de 10. Como que é esse exercício? O paciente na mesma posição que a anterior, poderia estar então com o travesseirinho, como eu disse, mesma posição das pernas. A diferença agora é, membro inferior superior, ele vai estender no prolongamento do corpo. Pega por aqui com a câmera. Erro comum, o paciente quando faz o exercício, ele trabalhar aqui na frente, ou seja, usando flexor de quadril. É isso que é uma das correções que nós fazemos para o paciente não errar e não deixar de otimizar os músculos principais, tá? Nós queremos os rotadores laterais junto com os abdutores, a porção mais posterior, as fibras posteriores desse músculo. Ou seja, traz no alinhamento, vem para cá, no alinhamento do tronco. A outra mão superior pode colocar em cela aqui sobre a crista ilíaca, aqui sobre a bacia, então realizar um movimento de abertura. O mesmo ocorre aqui. O colo do fêmur vai se chocar em direção ao acetábulo, então tem que ter a sensibilidade para não começar a compensar também com o quadrado lombar, músculos de tronco. Leva até onde o paciente tem um movimento livre, sem se chocar as estruturas que já tem compensação, e volta. Movimento curto. 1, 2, 3, alinhamento do corpo. 4, 5, usando a outra mão aqui como referência, 6, 7, 8, 9, 10. E então descansa. O paciente vai realizar esse movimento, então, 3 séries de 10 de um lado e depois 3 séries do outro, para não ter que ficar virando. Hora faz 10 de um lado, hora do outro, ok? 3 de 10 de um lado, 3 de 10 do outro. Então, o segundo exercício. Terceiro exercício, nós vamos agora buscar a musculatura de glúteo máximo agora, extensores do quadril, que nós chamamos de exercício bem simples, ó, o exercício de ponte. Eu vou colocar exercício de ponte ainda associado com uma abdução, para associar o músculo posterior com o lateral ainda. E esse nós vamos fazer 5 séries de 20 segundos. Como o paciente vai fazer esse exercício? Para ficar bem fácil, bem simples. Lembrando, aqui eu estou criando estratégias fáceis para o paciente aplicar no dia a dia. Existem N maneiras de executar esses exercícios. Então são variações que nós podemos colocar no dia a dia do paciente para incrementar, para mudar um pouco a rotina dele. E isso pode ser feito então com um profissional da sua cidade, Sr. João. O senhor pode procurar um profissional, conforme nós combinamos, e ele pode, enfim, dentro do que nós introduzimos, fazer uma variação sem limites. Claro que tudo prescrito de forma adequada às suas necessidades. Então, deitado, com as pernas dobradas, ok? O paciente vai fazer o quê? Vai pegar uma faixa, mesmo que inelástico, e vai somente amarrar em volta do joelho. Se tiver faixa elástica, melhor, mas eu acredito que o paciente não tem. Amarrei uma faixa em volta do meu joelho. Com os pés apoiados, as mãos ao lado do corpo, o paciente vai fazer uma força para empurrar essa faixa lateralmente e vai manter essa contração. Então ele vai levantar o glúteo e sustentar no alto, contraindo o abdômen também. Então irá contar até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então retorna à posição inicial e relaxa os joelhos. Lembrando que durante todo o tempo, todos esses 20 segundos, o paciente mantém uma força em abertura, ao mesmo tempo que sustenta o glúteo alto. Ok? Então o paciente vai realizar esse exercício 5 séries de 20 segundos, ou seja, levantou, fez força lateral, sustenta o glúteo alto, conta até 20, abaixa, relaxa, descansa. Então repetir por 5 vezes. E por fim, dentro desse nosso protocolo, o protocolo básico do senhor fazer em casa, nós vamos colocar aqui o que nós chamamos de gêmeos, que é um fortalecimento dos músculos da panturrilha, gêmeos em pé. Vamos fazer 3 séries de 15. Por que fortalecimento dos gêmeos na musculatura da panturrilha? Porque a panturrilha ela ajuda a tirar muita carga do quadril, como por ser um músculo propulsor aí da marcha, um dos músculos, né? Principalmente o músculo que faz um movimento de impulso do tornozelo. Exercício simples. Paciente em pé. Eu queria que você depois baixasse no nível, tá? Em pé, os pés paralelos na largura dos quadris. Pode tomar contato com a mão em algum lugar só para manter o equilíbrio. Vai levantar o calcanhar e vai baixar. Levantar o calcanhar e vai baixar. Levanta o calcanhar e baixa. Antes dele tocar o solo, já sobe novamente. Então vai contar 15 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então vai descansar. 15 repetições, repetindo 3 vezes, que nós chamamos de 3 séries de 15. Se for muito fácil esse exercício, o paciente ele pode fazer num degrauzinho. Então, como por exemplo aqui, apoia a parte anterior do pé, deixa só o calcanhar para fora e vai fazer o mesmo exercício. Desce até chegar no nível do degrau e volta. 1, 2, 3. Então realizando também 3 séries de 15. Então nós fechamos hoje aqui, seu João, o protocolo de exercícios do senhor inicial para casa. Como eu disse, é preciso que o senhor procure um fisioterapeuta na sua cidade para iniciar um tratamento efetivo com o senhor, com técnicas manuais associada a exercícios físicos, ok? Então, exercício de ostra, o SLR lateral de abdução, e o exercício de ponte e o fortalecimento dos gêmeos. Eu deixo aqui um grande abraço para o senhor, para todos que moram aí em Belém do Pará. Agradeço também o prestígio de tê-lo aqui conosco na semana passada e estimo melhoras ao senhor, um Feliz Natal e um próspero ano de 2019. A gente se vê em breve. Até mais.